Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18. Antigamente chamavam uma encenação como essa de ficção. Que pena que não é mais apenas ficção, né? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 18, verso de número 20. Mateus 18, 20. Quem encontrou, diga eu achei. Quem não encontrou, diga misericórdia. Deixa eu só preparar aqui, vou usar o esboço aqui no celular hoje, porque eu havia preparado uma mensagem, mas o Senhor colocou outros caminhos no meu coração hoje à tarde, permanecendo fiel ao tema que foi proposto, mas passando por outros caminhos. Mateus 18, 20, o texto nos diz assim: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Diga comigo assim, onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele está no meio. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa preciosa oportunidade de compartilhar da tua palavra. A palavra já foi enviada, por isso eu te peço, me dê graça para compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Usa a minha vida para a glória do teu nome, abençoa o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no que diz respeito a relacionamentos, o cenário atual não é o melhor. Dizem que o homem retrocedeu. Sociólogos, filósofos, estudando a humanidade e o povo contemporâneo, a sociedade contemporânea, eles dizem: a humanidade retrocedeu. Mas eu confesso que, fazendo uma análise sincera da história da humanidade, fica difícil encontrar uma época a qual nós nos comparamos. Fica difícil encontrar a que ponto nós retrocedemos na história da humanidade. Porque nunca na história da humanidade os relacionamentos estiveram tão doentes como estão hoje em dia. Nunca na história da humanidade aconteceram tantos divórcios como acontecem hoje em dia. Nunca na história da humanidade as famílias estiveram tão feridas como estão hoje em dia. Nunca na história da humanidade a igreja precisou tanto de cura quanto precisa hoje em dia. A paz mundial que nós ouvimos falar, ela é uma farsa. É uma imposição por causa do medo. Governos que, de forma movida pela diplomacia, se reconciliam. Nós olhamos e falamos, que bom! Mas por trás existe o medo de que alguém retalie, de que alguém que é aliado a um outro país, aliado a uma outra nação, compre a briga daquela nação e aquela nação seja prejudicada. As pessoas estão degladiando cada vez mais em seus ambientes de trabalho em busca por posições. Os nossos ambientes de trabalho não estão saudáveis, estão adoecidos. É como se estivéssemos numa arena em que duas pessoas lutam uma contra a outra a fim de conquistar um cargo, uma pisa sobre a outra, prejudica a outra, calunia a outra, e assim caminha a humanidade. Um ambiente em que nós passamos a maior parte do dia, um ambiente doente. Amigos traindo amigos, estraçalhando a confiança que lhes foi dada. Amizades de longos anos sendo destruídas. Marido e mulher vivendo juntos no mesmo ambiente, mas em um ambiente de caos. Uma farsa. A esposa que não respeita o marido que não respeita a esposa. Filhos que desonram os pais. Igrejas que estão sendo abaladas pelas divisões, pelas fofocas, pelas calúnias, pelos pecados, pelos escândalos. Os nossos relacionamentos estão doentes. Nunca na história da humanidade tantos relacionamentos doentes. Tantos relacionamentos sendo afetados por essa chamada pós-modernidade. Tudo isso, o nosso ambiente de trabalho, nossa convivência familiar, nossas relações de amizade, no jeito que estão, demonstram que os nossos relacionamentos estão doentes, precisam de cura. Preocupado com o estado dos relacionamentos, Jesus dedica um capítulo inteiro para trabalhar sobre questões de relacionamentos com seus discípulos. Veja bem, no capítulo 18, que nós lemos no verso 20,
a primeira coisa que Jesus trata é sobre a ambição por posições. Lê aí. Quem é o maior no reino dos céus? 2 discípulos interessados em posições. Jesus vem pregar o evangelho para ganhar almas, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e os discípulos preocupados com quem é o maior no reino dos céus. Jesus ensina a eles quem é o maior no reino dos céus e o que essa busca desenfreada por cargos, posições, admiração, holofotes pode causar. E aí depois Jesus passa a tratar sobre como nós devemos lidar com os escândalos. Ai daquele por quem vem um escândalo. Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Ai daquele que prejudicar um desses que eu tenho por importante. E depois Jesus passa a falar a respeito de como nós devemos lidar com aqueles que se perdem, ainda que seja um. Acaso um pastor que tem 100 ovelhas, vendo uma se perder, não deixa as 99 num curral e vai buscar aquela que estava perdida? Um capítulo inteiro dedicado a questões de relacionamentos. E ele também vai nos dizer sobre como tratar um irmão que erra conosco. Como que eu trato um irmão que erra comigo? Como que eu trato um irmão que foi pego num erro? Como que eu trato um irmão de alguém que eu vi algo, que eu ouvi algo? Como que eu devo tratar? Ele ensina. E ele já havia ensinado em Mateus 5:24 o que eu devo fazer quando o irmão está chateado comigo. Se você for entregar a tua oferta no altar e lembrar que alguém está chateado com você, deixa a sua oferta, vai lá, restaura o seu relacionamento, depois vem e entrega a sua oferta. Jesus está tratando de relacionamentos, irmãos. É interessante perceber que no meio deste contexto, tratando sobre relacionamentos, restauração de relacionamentos, como resolver conflitos no relacionamento, Jesus vai e diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou entre eles. O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer com o fato de onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, tratando sobre relacionamento? O que significa o fato dele estar presente? A primeira coisa, quer dizer que Jesus se importa com os nossos relacionamentos. Jesus se importa com os seus relacionamentos. Eu não estou falando apenas do seu relacionamento familiar. Jesus se importa com o seu relacionamento de amizade. Jesus se importa com o seu relacionamento no trabalho. Jesus se importa com o seu relacionamento na faculdade, com o seu relacionamento de namoro, com a sua família. Jesus se importa com os seus relacionamentos. A segunda coisa que nós podemos entender é que quer dizer que Jesus está presente em nossos relacionamentos. Mais do que se importar com os nossos relacionamentos, Ele está no meio dos nossos relacionamentos, Ele está lá. Você é um servo de Deus, o Senhor caminha com você, onde você vai, o Senhor está caminhando com você, onde você mantém relacionamentos, Ele está com você, o Senhor é com você, amém? E sabendo que Jesus está presente em nossas relações, em nossos relacionamentos, isso nos deveria ter temor, saber lidar melhor com o próximo, saber tratar o próximo de maneira mais agradável, manter relacionamentos puros, porque Ele está presente, manter relacionamentos em santidade, abster-se de conversas que não convêm aos santos, cuidado com conversas, porque Ele está presente, Ele está presente. Quer dizer também que Jesus se importa com relacionamentos que foram rompidos e Ele espera que esses relacionamentos sejam reconstruídos. É disso que o texto trata, de como restaurar relacionamentos, de como reconstruir relacionamentos que foram destruídos. Mas uma coisa importante, irmãos, com base nessa declaração de Jesus de que Ele está presente, de que Ele faz parte das nossas relações, eu quero ministrar uma palavra no seu coração, e essa palavra é as marcas de uma família saudável. Ele está presente na sua família, amém? Ele está na sua casa. Você está aqui, Ele está lá. Ele está lá. Abra comigo no Salmo 128. As marcas de uma família saudável. Quais são as marcas de uma família saudável e qual é a mais importante delas? O Salmo 128 nos diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
Esta é a bênção do Senhor sobre aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. Que Israel tenha paz. A partir deste texto, quais são as marcas de uma família saudável? O que nos demonstra que uma família é saudável? A primeira coisa que eu aprendo é que uma família saudável é uma família estabelecida sobre o temor do Senhor. Diga comigo, temor do Senhor. Uma família saudável, porque como é feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Pais, entenda uma coisa. O maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é aprender, ensiná-los a aprender a temer a Deus. Nada mais urgente, nada mais importante, a falência dessa geração. Essa geração caminha para o fracasso porque desaprendeu a temer o Senhor. A geração dos meus avós temiam mais a Deus. A geração da minha mãe temia mais a Deus. E eu temo dizer que é possível que a minha geração, no estado em que está, pode ser que vá temer mais a Deus do que a próxima. Isso é assustador, porque significa que nós estamos falhando. Juízes fala sobre um povo que se levantou, que não conhecia a Deus e tampouco os seus feitos. Por quê? Porque não havia um ensino. O ensino mais importante que um pai, uma mãe pode deixar para o filho é ensiná-lo a temer a Deus. Como eu ensino meu filho, minha filha a temer a Deus? A partir do exemplo. A partir do exemplo. Você já imaginou como é bom conviver com alguém temente a Deus? Alguém que teme a Deus, mente? Sim ou não? Alguém que teme a Deus é desrespeitoso? Alguém que teme a Deus prejudica o outro? Não. Alguém que teme a Deus é amável, é generoso, coloca sempre o outro em primeiro lugar em relação às suas necessidades, é paciente, é bondoso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer a Deus e nós ensinamos a partir do nosso exemplo. Porque feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a família que teme a Deus, o Senhor. Feliz é a família, essa é uma família saudável. A segunda marca de uma família saudável que eu encontro nesse texto é que uma família saudável caminha sobre os princípios eternos da palavra de Deus. O texto nos diz, feliz é o homem que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Irmãos, nós não estamos aqui para viver e andar segundo o que dizem os sociólogos, segundo o que dizem os ativistas, segundo o que dizem os filósofos, segundo o que dizem as novelas, segundo o que diz a TV. Nós estamos aqui para andar segundo o que diz a palavra de Deus. Deus disse a Josué, Josué, você tem que ser forte e corajoso. Tão somente seja forte e muito corajoso. Medite na palavra de dia e de noite e tende cuidado para não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, e tu prosperarás. Nós estamos tendo famílias doentes porque hoje nós temos seguido o que as novelas têm ensinado. Os nossos filhos estão sendo influenciados pela televisão, estão sendo educados, a nossa educação familiar tem sido terceirizada. Nós tentamos terceirizar a educação familiar para a escola. Só que os professores são inteligentes, eles disseram, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não vou educar filho do outro, eu vou ensinar ele a ler, eu vou ensinar ele a ser um bom cidadão, mas educação vem de casa. Só que agora nós entregamos a educação para quem queria. Em vez de nós darmos tempo para os filhos, nós damos celular, nós damos TV, entretenimento. E eles estão sendo educados por quem não deveria ter voz ativa sobre eles. A palavra de Deus, quando surge um conflito dentro do lar, quem que você procura? Um amigo? Quando você está lidando com um conflito, você procura o quê? Um artigo na internet? Um vídeo de alguém falando alguma coisa? Quando surge um conflito no ambiente familiar, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, perguntar o que Deus queria que nós fizéssemos, o que outras pessoas fizeram no nosso lugar, voltar os nossos olhos para os princípios imutáveis, porque dizem que os tempos mudaram, dizem que as coisas não são mais as mesmas, dizem que coisas que funcionavam no passado não funcionam hoje, estão querendo relativar os princípios eternos da palavra de Deus. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, Deus não mudou.
mudou, Deus não mudou, Ele permanece o mesmo, a sua palavra permanece a mesma, a palavra de Deus tem direção, tem vida, tem saúde e cura para as nossas famílias. Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma, e ela tem direção para todas as áreas da nossa vida. Por isso prevalece o conselho de Deus a Josué: Josué, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, medita de dia e de noite na minha palavra, toma cuidado para que ela se cumpra na sua vida. A terceira marca de uma família saudável é que uma família saudável é composta por membros exemplares. Veja o que o texto diz: você desfrutará do fruto do seu trabalho. Fruto do seu trabalho diz respeito a ganhos honestos, meios lícitos. A minha família é sustentada por meios lícitos, não tem jeitinho, não tem maquiagem, não tem manipulação. Tente imaginar o que os filhos de alguns políticos, a surpresa, a reação de algum desses jovens ao descobrir que a forma com que os pais mantinham as regalias familiares eram formas ilícitas. Imagina o rosto de um pai estampado na TV e o filho vendo com uma legenda dizendo assim: corrupto, ladrão. E o que é pior, os jornalistas hoje, eles não têm mais jeitinho para falar, eles chamam de bandido. E nós criticamos eles lá, porque roubaram 55 milhões e guardaram no apartamento, porque colocaram na meia, porque carregaram malas, mas nós ainda temos que nos livrar do jeitinho, da manha, da forma de ganhar dinheiro desonesto. Algumas vezes, irmãos, nós não podemos permitir que de alguma forma dinheiro desonesto entre na nossa casa, porque uma hora a gente pode ser apanhado e nós seremos envergonhados diante dos nossos filhos. Os seus filhos olham para você. Diz o texto, Provérbios 17:1, é melhor ter um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Eu estou fazendo isso para dar uma vida melhor para os meus filhos. Uma hora você é surpreendido. A quarta marca de uma família saudável é que uma família saudável tem contentamento. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra contentamento foi riscada do dicionário de muitos. Nós não nos contentamos mais em ter o penúltimo celular da geração, nós queremos ter o último. Nós não nos contentamos mais em ter coisas ultrapassadas, nós não nos contentamos mais em vestir uma roupa que eu comprei há um mês atrás, agora ela já não é mais a mesma. Então eu preciso comprar a melhor roupa para o meu filho, eu preciso comprar a melhor roupa para minha filha, e esses dias eu estava assistindo uma entrevista sobre Bolsa Família, e uma senhora muito humilde falando: olha, o negócio é o seguinte, eu estou muito nervosa, porque tem mais de 10 anos que eu recebo Bolsa Família e isso não aumenta. E eles estão querendo que eu compre uma calça para minha filha de 16 anos, que custa R$360 com dinheiro de Bolsa Família. Irmãos, onde nós estamos? O texto está dizendo: olha, como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos, você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Nós estamos vivendo diferente disso, irmãos. Nós cristãos que fomos colocados nessa terra para sermos diferenciais em outras áreas, nós queremos ser diferenciados pelo nosso carro. O quê? Comprei um carro e esse carro já é ultrapassado, eu preciso comprar um carro novo para poder chegar na igreja, para os irmãos verem que eu e a minha família, nós temos uma boa condição. O quê? O meu cunhado comprou um carro novo, eu não posso ficar para trás. Aliás, o meu cunhado, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que mostrar. Nós estamos vivendo o tempo da ostentação, as pessoas estão querendo mostrar o que não têm, elas não têm, estão fazendo dívidas, contrariando dívidas, porque não se contentam com o que têm, e vão buscando cada vez mais coisas, cada vez mais coisas. Perguntaram para Dalai Lama o que assustava ele no mundo, o que o surpreendia, e olha o que ele disse: o que mais me surpreende na vida é o homem. Por que o homem te surpreende? Ele diz: pois ele perde a saúde para juntar dinheiro. Depois perde dinheiro para tentar recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro. Pensando de tal forma que acaba por não viver o presente nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. O que mais surpreende? O homem. Por quê? Porque ele está lutando para ter coisas. Ele gasta a saúde para ter dinheiro. Depois gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde.
E ele vive ansiosamente pensando no futuro e acaba não vivendo o presente nem vivendo o futuro. E vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Que existência resumida inteira, e depois em gastar tudo que eu consegui para recuperar ou tentar recuperar tudo que eu perdi. Às vezes é tarde demais. Tem coisas que a gente não recupera nunca, irmãos. Tudo que tem valor você consegue recuperar se você perder. Tudo que tem valor. Aliás, tudo que custa algo. Se você perder, você recupera. Meu celular custou quanto? Tem preço. Tem preço, se eu perder ele, eu recupero. Meu carro tem preço, se eu perder, eu recupero. Minha casa tem preço, se eu perder, eu recupero. Agora, o que tem valor, não. A sua família tem preço ou valor? Se você perder, você pode não recuperar nunca mais. O seu casamento tem preço ou valor? Se você perder, você pode não recuperar nunca mais. O seu filho. Nós precisamos aprender a ter contentamento. Diga comigo, contentamento. Pais, aproveitem o tempo que vocês têm para abraçar os seus filhos. Isso aqui pode representar o grito mais íntimo dessas moças que apresentaram aqui, inclusive. É possível que elas não estavam encenando, e isso deve nos chocar. É possível que elas estavam gritando para os pais que talvez estejam aqui, ó. Talvez estejam aqui, elas estão gritando para vocês o que elas gostariam de dizer e vocês ainda não perceberam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A quinta marca de uma família saudável é que uma família saudável tem cônjuges conscientes dos seus papéis de suprir as necessidades sexuais um do outro. Nós precisamos falar sobre sexo, irmãos. E uma família saudável é uma família onde os cônjuges entendem os seus papéis de suprirem um ao outro sexualmente. Olha o que o texto nos diz. O texto vai dizer assim, olha, verso 3. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce no seu lar. O que esse homem está falando aqui? Videira frutífera, como assim? Olha o verso 4. Aliás, a continuação do verso 3. Seus filhos serão brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Ora, esse salmista está falando sobre a vida sexual de um casal. Uma mulher vigorosa. Um homem que sabe cativar sua esposa. Um homem que sabe amar, que sabe honrar. Uma esposa que entende as formas do marido amar, se expressar. Diz a psicologia que a vida sexual de um casal, a vida de um casal na cama, diz muito sobre o casamento deles. E o que a psicologia entende muitas vezes sobre o adultério é que não existe um apenas culpado no adultério. Um foi o que cometeu o erro, mas os dois erram juntos. É uma desatenção, é uma frieza, é um momento que você nega, é um momento, é claro que nós estamos falando de caráter, mas nós estamos falando de um casamento que muitas vezes tem uma vida sexual doente. Estou muito cansado, estou com dor de cabeça, e sua esposa, o seu marido, definhando dentro de casa, com o mundo aí fora, tentando destruir o seu lar. Entenda uma coisa, Satanás e os anjos das trevas estão procurando uma oportunidade para destruir a sua casa, para destruir o teu lar. E você muitas vezes diz assim, mas a minha esposa é uma santa, a minha esposa tem temor a Deus, o meu marido é um santo, o meu marido tem temor a Deus, é um santo, tem temor a Deus, mas tem necessidades que o próprio Deus colocou nele, colocou nela e que devem ser supridas por você. Por você. Uma esposa e um marido que entendem os seus papéis de serem o provedor, a provedora do suprimento da necessidade sexual do marido. A sexta marca de uma família saudável é que uma família saudável é uma família de pais com casamentos inspiradores. Quantos casados nós temos aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu casamento inspira seus filhos? Se o único exemplo de casamento que os seus filhos têm é o seu, eles vão se casar? Se eu abrir minha caixa de e-mail para vocês lerem, vocês vão ficar horrorizados. O que os filhos estão me contando. Um filho me procurou e falou assim, se casamento for o que os meus pais têm, eu não quero me casar nunca. Filhos de membros de uma igreja há mais de 40 anos.
Um jovem me escreveu e falou assim, é pecado não querer casar, pastor? Eu falei assim, olha, casamento não é o fim único da vida de um homem, não. A Bíblia não diz que é pecado o homem não querer casar, não. Aliás, eu tenho uma notícia para vocês que estão aqui. Tem mais mulher do que homem na terra. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que algumas pessoas podem chegar a não se casarem. Não posso se iludir, não. Às vezes eu prego para casais, prego para solteiros, e aí às vezes o solteiro vai lá para receber uma palavra de Deus para eles. Você vai casar, Deus vai arrumar uma pessoa abençoada para você. Eu falo, meu irmão, dá o seu jeito. Se arruma, dá uma passada no salão de beleza, porque a concorrência está grande. Está grande. Mas eu perguntei para ele, meu filho, mas por que você está falando está me perguntando isso? Ele falou assim, pastor, porque o casamento dos meus pais é um péssimo exemplo. Eu vejo minha mãe e meu pai vivendo de fachada. Eles são um na porta da igreja, quando chegam na porta da igreja, um pega na mão do outro. Meu pai estufa o peito, minha mãe empina e vai embora os dois, mas dentro de casa é um inferno. Está lá, eu respondi essa pergunta esses dias no meu Instagram. Me perguntaram assim, aliás, me disseram, eu tenho medo de me casar porque eu não tenho casamentos inspiradores, casamentos que sejam bons exemplos na minha família. O que é que eu faço? Um jovem me perguntando. Irmão, sabe de uma coisa? Antigamente o bom exemplo de marido vinha do pai. O filho olhava para o pai e falava assim, eu quero ser homem igual ao meu pai, eu quero ser marido igual ao meu pai, eu quero amar minha esposa como meu pai ama minha mãe. E o bom exemplo de esposa vinha da mãe. A filha olhava para a mãe e falava, isso é ser uma esposa. Eu quero ser como minha mãe quando eu crescer. A homenagem mais linda que eu ouvi de um filho para um pai foi um filho olhar nos olhos do pai no dia do aniversário dele e falar assim, pai, eu quero ser igual ao Senhor quando eu crescer. Já notou que isso está cada vez mais ausente nas declarações de pais para filhos? Você já notou isso? Já notou? Antigamente você dizer para um filho assim, você é igual ao seu pai, era um orgulho para ele. A minha avó, quando queria me fazer raiva, falava comigo, esse menino, você é igual ao seu pai. Nossa, Deus. Na hora que falava isso comigo, meu coração doía. Eu falava, meu Deus, não deixe essa palavra vingar sobre a minha vida, não. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, nós temos vivido uma crise de referência e de exemplo. Os pais são exemplo do que o filho não deve ser como marido e como esposa. Os filhos estão desesperados procurando bons exemplos, parâmetros, referenciais. E aí, às vezes, eles olham para a TV e encontram lá na novela um casamento que começa bem. Começa bem. E vai indo bem. E é inspirador. Mas daqui a pouco a TV mostra suas garras. E os seus filhos estão sendo influenciados por esse tipo de modelo. Mas eu oro em nome de Jesus para que se levantem famílias inspiradoras. Que os colegas dos seus filhos, ao entrarem na sua casa, olhem para você e para sua esposa e dizem assim, vale a pena se casar, vale a pena porque eu quero ter uma família como essa. Que os seus filhos olhem para você, marido, esposa, e vejam gestos de amor, de carinho, de dedicação, e enxerguem esperança para o futuro deles. Esperança. Há uma pesquisa no Brasil que dizem que os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Era comum os jovens se casarem até 22 anos. Hoje os jovens estão se casando aos 28 anos. Nos Estados Unidos os jovens estão chegando aos 40 anos solteiros. Por quê? A pesquisa indica. Eles estão com medo de se casarem e viverem o que seus pais vivem. Estão desacreditados. Conta a história que um homem chamado David Brainerd, missionário, pregador da palavra, foi visitar a casa de um outro grande pastor evangelista chamado Jonathan Edwards. E quando ele chegou na casa de Jonathan Edwards, ele viu a esposa de Jonathan Edwards cuidando dele, cuidando da família, o ambiente cristão em que aquela família era criada, e ele volta e escreve no seu diário. Há muito tempo, eu havia parado de orar pedindo a Deus uma esposa. Mas ver tudo o que eu vi na casa do senhor Edwards, o amor da sua esposa, o respeito do marido, os filhos unidos ao redor da mesa, me fez voltar a orar para que Deus me enviasse uma esposa. Um casamento inspirador, revelando a glória de Deus e fazendo voltar a nascer desejos que haviam morrido. Os seus filhos precisam encontrar um exemplo, inspiração em você. O seu casamento inspira seus filhos? Seu casamento inspira seus filhos? Michele tinha vergonha de dar beijinho em mim perto da Isabela.
Ela tinha vergonha, ela ficava assim, mas perto dela, eu falava, vem cá, mulher, dá um beijo aqui perto da menina. A menina tem que ver você me beijando, a menina tem que ver você me abraçando, ela tem que ver que eu te amo, que você me ama, respeitosamente, mas ela tem que ver esse tipo de atitude entre pai e filho, até para a educação sexual dela, para ela entender que homem e mulher, e eles se amam, eles se completam. Agora, você sabia que muitos filhos estão tendo dificuldades de se afirmarem como homem e como mulher, porque eles não têm mais o exemplo dentro de casa? Eles não veem mais amor entre os pais, eles veem muitas vezes rixa, briga, conflitos, e eles enxergam que a relação homem e mulher é uma relação doente, difícil. Vou te dar um conselho, marido, ao sair daqui, passa uma Colgate, um sorriso no dente, ou compra uma Bala House preta, dá um beijo na boca da sua senhora na frente dos seus filhos. Põe a mão no cabelo dela enquanto você dirige, assim, se você tiver um carro automático, põe a mão no cabelo dela, faz um carinho nela assim, ó. Meu amor, eu te amo. Olha para a sua senhora, fala, deixa seus filhos verem isso. Tem uma palavra para os casais dessa igreja. Vamos voltar às primeiras obras, irmãos. Vamos voltar às primeiras coisas que fizeram vocês se unirem. Vamos voltar às primeiras palavras. De que você chamava o seu marido antigamente? A minha esposa, eu desse tamanho, sempre fui desse tamanho, ela me chamava de bebê. De bebê. Ei, vamos voltar às primeiras coisas, irmãos. Que esforço a gente fez para conquistar um ao outro, né? E relacionamentos acabam porque as pessoas deixam de investir esforço. Só esforçam no início. Depois não investem mais. Deixa a coisa aí de qualquer jeito. Ei, você, ô jovem, ei, você que está aqui, ó, vai aprendendo. Vai aprendendo. Chegar no seu casamento, depois de casado, os jovens ficam doidos para beijar no namoro, né? É incrível. No namoro fica todo mundo oriçado, né? Querendo beijar, querendo abraçar. Depois casa, esses negócios acabam. Está amarrado em nome de Jesus. Não é para acabar não, irmão. Aí que tem que pegar fogo mesmo. Deixa o fogo descer. Eita glória! Ué. Aí ficam os jovens, um olhando para o outro, como se estivesse olhando lá para um pedaço de carne. O cachorro está olhando um pedacinho de carne rodando lá, o franguinho no rolete. Eles olham para o outro assim. Aí depois casam, um passa perto do outro, nem bom dia fala mais. Ah, misericórdia, está amarrado. Esse tipo de coisa, irmãos, educa os nossos filhos. Se os seus filhos veem vocês passando do lado um do outro, como se fosse um pedaço de pau, sem olhar um para o outro, que esperança eles vão ter em relacionamento no futuro? Ah, lá em casa não. Não. Lá em casa esse negócio não funciona não, irmãos. Eu beijo minha patroa mesmo e não tem negócio de ficar sem graça não. Né? Vem cá, deixa eu te dar um beijo aqui. E dou beijo mesmo. Né? E passo a mão no cabelo dela, e deito no colo dela, e peço para fazer carinho em mim, na frente dos meninos. Aproveita, né? É para os meninos ver. Não é porque eu preciso, não é para os meninos ver. A gente precisa aproveitar, irmãos. Misericórdia. A sétima marca de uma família saudável é que uma família saudável entende o papel e o poder da mesa. Coisa maravilhosa, irmãos, é a oportunidade que eu tenho. Eu trabalho dentro da minha casa, meu escritório é dentro da minha casa. É o maior desafio e a coisa mais maravilhosa da minha vida. O maior desafio porque 8 horas da manhã eu tenho que levantar para trabalhar. Né? E você está na cama e você fala assim, mais 5 minutos, Senhor. Né? Se você não for disciplinado, 5 minutos vão o dia inteiro, né? Então é um desafio, eu fico com vergonha de ver a funcionária chegar para trabalhar e eu ficar deitado, então eu levanto para trabalhar. Agora, a oportunidade de poder parar tudo que eu estou fazendo e sentar à mesa. O texto bíblico nos diz assim, ó, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Qual que é o papel da mesa na sua casa? Tem família que perdeu a identidade da mesa porque a mesa era uma tortura. Quando se reuniam na mesa, acabavam brigando. Os assuntos não eram os melhores. Só problema. A mesa era um lugar de tratar de problema. O pai despejava suas angústias, a mulher despejava sua angústia e os filhos ficavam ali. E também, às vezes, despejava sua angústia também. Na minha casa, a mesa é um momento sagrado, irmãos. Eu entendo a importância de discipular minha família e o momento da comida. Na vida de cristão, o melhor momento para você discipular é comendo. Entenda uma coisa, você quer discipular bem alguém, chama para jantar na sua casa. Sabe por quê? Crente, enquanto come, não fala nada, só ouve.
Já viu o crente falar enquanto come? É o bicho mais educado que tem. Fala que com seu filho você não tem que falar assim, ó, nós não falamos de boca aberta, fecha a boca. Fala isso com o crente, não precisa. Não precisa, ele não vai falar nada com você enquanto come. Então você dá comida para ele e vai falando, vai falando, vai falando. Lá em casa é assim. A gente senta para almoçar juntos e minha menina, tenta almoçar perto da minha menina sem orar. 5 anos. Tenta almoçar. Não funciona não, irmão. A gente passa vergonha. Às vezes a gente está na correria, viajando de um lado para o outro, aí a mesa posta, a gente chega para poder almoçar e... Peraí! Vamos orar. Nós fomos almoçar num lugar, e aí lá em casa nós temos um costume de orar de uma forma. Nós oramos pela ação de graça, pelo alimento, obrigado, Senhor, pelo alimento, e a nossa oração termina assim: abençoa a mesa do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. A gente termina desse jeito. Na maioria das vezes ela faz essa oração final, porque ela já aprendeu. E aí nós fomos almoçar com alguns pastores amigos aqui, semana passada, aqui no Rio. E a mesa posta, eles oraram, e nós começamos a almoçar e ela está assim. Falei, Isabela, come. Por que, Isabela, você não quer comer? Pai, você esqueceu da parte mais importante. Eu falei assim, não esqueci não, a gente já orou. Não, você esqueceu a parte mais importante da oração. Eu falei, o que é ela? Abençoa a mesa do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Minha filha está orando, irmãos, não só pelas necessidades dela mais. Ela já abençoa as pessoas necessitadas. Na oração dela à noite, ela não esquece das mulheres da cantina que serve ela na hora da merenda. Ela não esquece. Se você esquecer, ela vai ficar brava. Irmãos, a mesa é um lugar de inspirar os seus filhos. É um ambiente sagrado, irmãos. Não comam sem antes orar. Sem antes abençoar a vida do seu filho, a vida da sua esposa. Sem ter um momento de compartilhar coisas boas. Deixa as coisas ruins para outro momento. A mesa é um momento de vocês compartilharem coisas boas. Momento de vocês olharem uns para os outros e reabastecer o tanque emocional um do outro. Nós carregamos aqui dentro de nós um tanque. Eu tenho um baita tanque, está vendo? É difícil preencher isso aqui. Nós carregamos um tanque emocional aqui, que ele só é preenchido de afeto. Tenta caminhar sem ter isso. Você não vai conseguir. Vai parar em algum momento, vai cair na reserva e você não vai conseguir andar. Eu amo ouvir minha esposa falar comigo assim, eu te amo. Eu gosto, eu falo com ela, você tem demorado a falar que me ama. Eu amo olhar nos olhos dela e falar com ela assim. Eu fazia com a minha filha, eu já contei isso aqui já. Eu pego a minha filha assim, ó, e agora eu faço com o meu menino também. Né? Mas antigamente eu só fazia com os dois isso, mas agora eu encontrei um método que funciona com todo mundo. Eu pegava minha filha assim no colo, assim, levantava ela e olhava nos olhos dela, ela tem um olhão assim, ela já abria aquele olhão assim. Eu falava assim, minha filha, eu estou feliz. Ela falava assim, por que você está feliz, pai? Eu falava assim, eu estou feliz porque você me faz feliz. Ela parecia que ia explodir na minha mão. Aí eu pego o meu filho e falo assim, meu filho, papai está feliz. O menino vai fazer 1 ano. Eu estou feliz porque você me faz feliz. Ele, ah! Agora eu aprendi a fazer isso com a minha esposa. Eu pego no queixo dela assim, ó. Olho nos olhos dela e falo assim, meu amor, eu estou feliz. Ela já sabe o que tem que perguntar. Por que você está feliz? Porque você me faz muito feliz. Tem dia que ela vira para mim e fala assim, finge que eu gosto, mas tem dia que ela se derrete toda, né? Tem dia que nem isso funciona, irmãos, mas tem dia que, eita glória! Abastecer, irmãos, o tanque emocional um do outro, aproveitar a mesa, para olhar um para o outro e dizer coisas agradáveis. Deus nos livre. Deus nos livre. Mas já pensou um dia você sentar à mesa e ali tem um lugar vazio que nunca mais será ocupado e você pensar, eu poderia ter dito coisas, eu poderia ter falado, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter beijado, tinha tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. E não perca as oportunidades, em nome de Jesus, amém? Não perca as oportunidades. Uma família saudável entende o poder da presença na mesa, o poder da mesa. A 8ª marca, uma família saudável é aquela em que os pais entendem o seu papel de prover a identidade, o propósito e o destino dos filhos. Diga comigo, identidade, propósito e destino. 3 coisas importantes. O texto nos diz que essa família se reúne
ao redor da mesa, e os filhos são como brotos de oliveira. Brotos de oliveira me fala de algo que ainda vai frutificar. Me fala de algo que ainda não é. Está começando, está passando a metamorfose. Vai ser, mas vai ser o quê? Se você não ensinar, a vida ensina. Se você não der o caminho, a vida vai dar. Se você não der o propósito, os amigos vão se aproximar. Acho que eu já contei isso. Em uma das minhas viagens aqui para o Rio de Janeiro, uma das primeiras viagens aqui para o Rio de Janeiro, eu passando ali perto da rodoviária, onde antigamente era a Cracolândia, não sei se voltou, eu não vejo mais tanto movimento ali perto como tinha no início. E aí eu passando, eu vi lá um corpo, uma pessoa que estava morta, deitada assim, ó, morta. E uma frase, parece que a pessoa que matou ainda teve o trabalho de escrever assim na parede, ó, ou matou perto. Quando seus pais tentarem te ensinar, tente aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. E um corpo estirado no chão. A vida ensina. Os amigos ensinam. Pessoas maliciosas se aproximam dos nossos filhos para ensinar. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, o ensino não é bom. Nós, pais, somos os principais provedores da identidade dos nossos filhos. O que você tem dito para os seus filhos? O que você tem dito para eles? Uma jovem que eu discipulava na igreja, uma menina de 12 anos apenas, comprou uma blusa, uma criança foi comprar uma blusa, comprou uma blusa um pouco vulgar. Ganhou um dinheiro, foi comprar uma blusa. E ela chegou em casa, o pai olhou para ela com aquela blusa e falou assim, perdão das palavras, irmão, mas eu preciso dizer, você está parecendo uma prostituta. Uma semana depois tinha uma festa na cidade. Uma das maiores festas da cidade, que as pessoas vêm de outras cidades para poder participar, e pessoas da cidade voltam para rever seus familiares. E aquela menina veio me falar que ela ficou com 14 rapazes em 2 dias de festa. Veio me confessar. Eu falei assim, como assim, minha filha? Por quê? Ah, não sei, pastor. Eu estava na festa, de repente um rapaz chegava perto de mim, pedia um beijo, eu dava um beijo nele, daí a pouco isso, e aquilo outro. Pastor, mas eu estou lembrando um negócio aqui. Porque a gente pregava muito sobre cura da alma, sobre identidade, sobre destino na igreja. Ela falou assim, meu pai me chamou de prostituta. Irmãos, a palavra tem um poder, irmãos. A palavra tem um poder, e a gente não entende o poder das nossas palavras. O que tem de casamentos adoecendo porque o marido falou algo para a esposa há 10 anos atrás, e esse casamento está doente, porque a esposa ainda está sendo torturada por aquela palavra, por aquilo que está lá dentro do coração dela. Maridos que estão adoecendo porque foram desonrados pelas suas esposas, filhos que estão seguindo caminhos cada vez piores, porque receberam uma palavra de maldição dos seus pais, aquela palavra encontrou espaço no coração deles, e agora eles estão seguindo caminhos ruins, porque aquele que deveria ordenar a bênção, aquele que é o sacerdote, a mulher que foi colocada como a provedora de virtude dentro do lar, em vez de abençoar, amaldiçoou. Palavras têm poder. Por isso eu ponho a mão sobre a minha filha, quando nós vamos dormir, eu oro, eu falo, Senhor, eu abençoo o marido dessa menina, Deus, porque se ele não for abençoado, ele tem que ter peito de aço. Senhor, eu abençoo o futuro dela, eu abençoo, Senhor Jesus, a faculdade que ela vai estar, eu abençoo, Deus, os colegas dela na faculdade. Senhor, eu abençoo, eu libero o destino dos meus filhos, irmãos. Põe a mão na cabeça deles e falo, Senhor, que não haja empecilhos, que não haja obstáculos, que eles possam superar os problemas, as adversidades, que eles encontrem pessoas boas por todas as suas vidas. Identidade, propósito, destino. Nós somos os principais provedores disso sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los. Uma família saudável é uma família em que os filhos respeitam e honram os seus pais. Os filhos estão ali ao redor da mesa, em respeito aos pais. Hoje os filhos não respeitam mais os pais, eles não querem mais estarem ao redor da mesa, eles querem estar ali assistindo uma só série da televisão, eles querem estar no celular enquanto os pais estão ali.
Uma família saudável é uma família que os filhos entendem que devem honra e respeito aos seus pais, que devem obedecê-los, que devem amá-los, que devem honrá-los como se estivesse honrando o Senhor. Entenda uma coisa, filho, você que está aqui nesse ambiente, entenda uma coisa: quando você desonra o teu pai, você está desonrando a Deus, porque Deus que colocou ele sobre a autoridade, sobre a tua vida. Por isso a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o mandamento mais importante. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe como ao Senhor. Ao Senhor. Portanto, quando você desobedece uma ordem do teu pai, quando você desobedece uma ordem da tua mãe, quando você é um diante dos seus pais e um longe dele, quando você está aproveitando da ausência dos seus pais para ser uma pessoa ruim, você está desonrando não aos teus pais, mas você está desonrando ao Senhor. José, no Egito, foi vendido como escravo, está na casa de Potifar, provavelmente uma mulher bonita. Ela olha para ele e vê um rapaz bonito. Ela se encanta por ele, tenta seduzir José e investe uma vez, investe duas, investe três vezes. E ela se aproxima dele e ele diz assim, Gênesis 39, 10. Ele olha para ela e fala assim: peraí, como eu poderia fazer uma coisa dessa e pecar contra Deus? José olha para a situação, a esposa do seu dono tentando seduzi-lo. Ele poderia ter pensado assim: não posso fazer isso porque Potifar tem sido tão bom comigo. Eu não posso fazer isso porque meus pais não me ensinaram a fazer isso. José entende que se ele pecasse contra Potifar, ele estaria pecando contra Deus. E os filhos precisam entender que ao desobedecerem, desonrarem, desrespeitarem os teus pais, vocês estão quebrando um princípio de autoridade estabelecido por Deus. E todo princípio que nós quebramos, a consequência dele nos quebra. Hoje você planta, amanhã você colhe. Eu falo com os rapazes e com as moças. Para os rapazes, seja para a sua namorada, o namorado que você gostaria que a sua filha tivesse. Faça com ela o que você gostaria que alguém fizesse com a filha que você tivesse no futuro. E eu falo para as moças, seja para o seu namorado, o que você gostaria que uma mulher fosse para o seu filho. Sabe por quê? A vida não é só uma questão de desejar. Eu desejo que a minha filha, lá no futuro, tenha um bom namorado. Eu desejo que o meu filho, lá no futuro, tenha uma boa namorada. Não, a vida é uma questão de plantio e colheita. Ninguém sai dessa terra sem pagar e sem colher o que plantou, irmãos. Nós colhemos tudo aquilo que plantamos. E ai, se não fosse a misericórdia de Deus, a colheita seria ainda maior. A colheita seria ainda maior. Uma família saudável é uma família estabelecida sobre o perdão. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 18, trata sobre o perdão. Trata sobre restaurar relacionamentos. Trata sobre não deixar que os relacionamentos definhem. Trata sobre investir em pessoas, mesmo que elas nos decepcionem. Trata sobre amar as pessoas. Trata sobre olhar para as pessoas e não rotulá-la pelos seus erros. Muitas vezes nós damos um super valor ao erro das pessoas e desvalorizamos elas. Achamos que um erro diz quem ela é. Mas o texto nos diz que nós devemos perdoar. E se há um ambiente em que o perdão é extremamente necessário, esse é o ambiente familiar. A família é a oficina do perdão, irmãos. É na família que nós aprendemos a perdoar e ser perdoados. Por isso é inadmissível que dentro da sua casa tenha alguém que não converse com você. É inadmissível que existam filhos que fiquem 1 ano sem conversar com os pais. É inadmissível que tenham pais que estão brigados com seus filhos e fiquem sem conversar com eles por meses. Isso é impossível. Porque a família é a oficina do perdão. É na família que nós aprendemos a perdoar, a ser perdoados, que nós aprendemos que somos falhos, que convivemos com pessoas falhas, carentes da graça de Deus e do nosso perdão. José tinha tudo para não perdoar os irmãos, nós aprendemos isso ontem. Os irmãos o venderam, aliás, o colocaram dentro de um buraco. Antes humilharam, maltrataram, desacreditaram, colocaram no buraco, venderam como escravo. Ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. A mulher causa uma injustiça contra ele. Ele vai parar na cadeia, é esquecido na cadeia e agora ele está numa posição de autoridade. Pode fazer todo mundo pagar pelo que fizeram a ele. Ele poderia ter cobrado a dívida de todos. E diz o texto que o pai de José morre.
E os irmãos, temendo que José se vingasse dele, vai lá e fala assim, ô José, o nosso pai tinha um último desejo. O último desejo do nosso pai era que você nos perdoasse, que você não nos fizesse mal. Aí José diz assim, longe de mim ocupar o lugar de Deus. Quem sou eu para punir vocês? Quem sou eu? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer o que vocês estão vendo hoje, salvar muitas pessoas. Por que José perdoou? Porque no coração de José reinava a graça e o amor de Deus. Quando nós temos no nosso coração a graça e o amor de Deus, a nossa família é curada, a falta de perdão não adoece a nossa família, o nosso ambiente familiar é saudável, porque a graça e o amor de Deus reinam em nós. E nós perdoamos porque nós fomos perdoados, nós amamos porque fomos amados, nós restauramos relacionamentos porque Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, a família é a oficina do perdão. Pensa que se nós praticarmos esse salmo, o ensino desse salmo, nós teremos uma família saudável. Nós teremos uma família feliz. Agora una esse salmo a Mateus 18, 20. Una esse salmo ao que nós lemos no início. Uma família reunida em nome do Senhor. Pais, filhos, marido, esposa, que se reúnem em nome do Senhor. Imagina a sua casa ser um ambiente da glória de Deus. Imagina as pessoas passando perto da sua casa e sentindo algo diferente ali. Gente, eu passo perto dessa casa, eu sinto algo diferente. Daqui a pouco sai você e sua esposa de mãos dadas, você abre a porta do carro para ela entrar, seus filhos entram no carro e as pessoas olham e falam assim, ela está indo para a igreja. Imagina um dia, irmãos, as pessoas passando ali próximo da sua janela, perto da sua casa, e ouvindo canções de adoração a Deus, e de repente elas olham lá para dentro e veem você e a sua família cultuando ao Senhor juntos. O pai ministrando a palavra, a esposa adorando a Deus com as canções, e os filhos ali. Lá em casa tem o dia do cultinho. A Isabela pega os brinquedos dela assim, coloca todos os brinquedos assim ao redor, e ela pega a Bíblia e coloca, papai, você vai pregar, mamãe, você vai cantar, e nós nos reunimos em família para adorar a Deus, para compartilhar da palavra de Deus. Entenda uma coisa, a última marca de uma família saudável, é uma família que não faz distinção entre o lugar santo e o lugar secular. Ela vive no lugar santo a todo momento, porque ela entende que onde eles estão reunidos, ali está o Senhor. Quando nós entramos para o carro depois da igreja, a presença do Senhor não ficou na igreja, ela veio conosco. Quando nós entramos para dentro da nossa casa, a presença do Senhor não ficou lá, ela está conosco. A presença do Senhor está aqui. Eu estou reunido com os meus filhos, a presença do Senhor está aqui. Eu estou reunido com minha esposa em adoração, em contemplação, em devocional. A presença do Senhor está aqui, porque onde nós nos reunimos, e se aprendermos a nos reunir em casa, como igreja, como família diante do Senhor, a glória do Senhor vem sobre as nossas casas, irmãos. Nós somos preenchidos por essa glória, a presença do Senhor nos acompanha, e onde Jesus Cristo está, é um ambiente saudável, onde Jesus Cristo está, o vinho não acaba, irmãos. Diz a Bíblia que ele foi convidado para o casamento em Caná da Galileia, e o vinho acabou, mas ele estava lá para restaurar a alegria, a paz e a felicidade daquele casal. É possível que a alegria já tenha acabado no seu casamento. É possível que sua relação de pai e filho esteja adoecida, que vocês às vezes nem se olham mais um para o outro. Às vezes a sua relação marido e mulher, a sua relação entre irmãos, é possível que às vezes até dentro da igreja existam pessoas com quem você talvez tenha uma desavença, alguém com quem você não tromba, que você não gosta, que você já não quer mais conviver com aquela pessoa. Ei, mas este é um tempo de restaurar relacionamentos, esse é um tempo de trazer saúde para os nossos relacionamentos, é tempo de perdoar,
perdoar, é tempo de restaurar os irmãos que caíram, é tempo de ir atrás da ovelha perdida, é tempo de restaurar o altar dentro das nossas casas, é tempo de fazer um lugar de adoração, de louvor, de honra ao nome do Senhor, porque onde a presença do Senhor está, onde Ele está, é impossível que as coisas permaneçam como estão, irmãos. Jesus chega, o ambiente se transforma. Jesus chega, a casa que caminhava para a destruição, o casal que caminhava para o divórcio, eles são restaurados para a glória de Deus. Ele restaura a relação de pais e filhos, Ele converte o coração de filhos aos pais e de pais aos filhos. Deus tem promessas para a nossa vida, Ele quer transformar a nossa família, Ele quer sarar a nossa casa, e Ele fará isso quando Ele for o mais importante dentro dos nossos lares. Leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para a sua família, mostre para a sua família que vocês estão construindo um lar sobre a palavra, a presença e para a glória de Deus. Existem mais coisas, irmãos, no nosso relacionamento, e tem mais coisa em jogo nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa casa, nos nossos casamentos, nos nossos namoros, do que a nossa felicidade. Às vezes você briga com seu cônjuge porque ele não tem te feito feliz de algum modo. Você briga com seu namorado, namorada, porque não tem suprido algumas de suas necessidades. E aí nós estamos vivendo relacionamentos adoentados, em que as pessoas olham e percebem que tem ausência de alegria, que a tristeza já invadiu, que é um relacionamento doente. Entenda uma coisa, os nossos relacionamentos foram estabelecidos para a glória de Deus, e existe a glória de Deus nos nossos relacionamentos, e quando eles estão doentes, eles colocam em risco a glória de Deus sobre a nossa casa. Um casamento doente não é um casamento inspirador. Um casamento doente adoece os filhos. Filhos doentes geram filhos doentes. E até que a gente entenda que nós precisamos decretar o fim de situações que acompanham nossa família há anos, nós vamos continuar gerando para as próximas gerações pessoas doentes. E a cura é estabelecida quando, como Jairo, nós levamos o mestre para dentro da nossa casa. Porque aqueles que estão mortos são chamados de volta à vida. Aqueles que são doentes são sarados. Quando Deus entrar na sua casa, irmão. Quando Deus entrar na sua casa, irmã. Não para visitar. Quando Ele entrar na sua casa para poder morar, fazer morada ali dentro. Você vai ver aquilo que você tem lutado há anos ser resolvido. Porque onde a glória e a presença dEle está, tudo se faz novo. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Peço ao Senhor, Deus, que nesta igreja tenham cada vez mais famílias saudáveis. Pais que se amam, marido e mulher que se amam, filhos que veem o reflexo do amor dos pais. Famílias saudáveis para impactar essa cidade, esse bairro, Senhor. Cura as nossas famílias, Pai. Cura os nossos lares. Cura nossas relações familiares, Senhor. Transforma as realidades em que nós temos vivido, Pai. E faz com que os nossos relacionamentos, Deus, sejam manifestações da glória de Deus. Para que as pessoas vejam as coisas boas que nós fazemos e te glorifiquem, Deus. Para que as pessoas vejam nossas relações familiares e te glorifiquem. Cura a nossa família, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Prometo que da próxima vez eu não vou sair correndo. Próxima vez eu vou ficar mais tempo. Que Deus abençoe vocês. Bispo, Deus abençoe a sua vida, a Beth, os meninos, pastores. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Lembrem da gente nas suas orações.